porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Olá, meus queridos, sejam bem-vindos, que nós possamos dedicar a nossa vida como um culto a esse Deus que nos ama de uma forma incondicional. Nós queremos retomar nessa noite, nos próximos 2 cultos, a série Uma Vida Plena. E queremos falar especificamente sobre um assunto bem relevante e bem importante que está ligado a esse assunto. Mas quero saudar a todos vocês com o texto de Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Provérbios 1, 7 diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Quando a gente fala sobre ter uma vida plena, como a gente já conversou, que só em Deus nós conseguimos, nós precisamos, para que a gente caminhe nesse sentido, ouvir o que Deus tem a nos dizer, por meio da sua palavra, para que a gente possa encontrar e ter sabedoria para poder viver com esse Deus, para poder vencer os obstáculos que quer nos afastar dessa caminhada com o nosso Senhor.
E aqui diz que o princípio, a fonte desse saber, do conhecimento, para que a gente possa viver com o nosso Deus, é temer a Ele. Temer não é ter medo, mas é respeitar, considerar, ter como importante o que Deus nos fala através da sua palavra. Se nós não respeitamos, não vamos considerar o que está escrito, o que Deus fala e quer falar com cada um de nós. E aí será muito difícil a gente ter essa plenitude de vida que Deus quer nos conceder e que somente nele nós podemos encontrar. Que esse temor, que esse respeito, que essa referência possa estar a cada dia no nosso coração, para que em tudo que nós fizermos possamos ter isso como sendo o alvo, o princípio, o valor que qual a gente segue e põe em prática na nossa vida no dia a dia. Que nessa noite você possa aprender mais dessa palavra e entender que esse Deus é Senhor sobre todas as coisas. A Ele devo o meu respeito, porque assim também vou ouvir o que Ele quer me falar. Deus possa te abençoar grandemente também nesse culto, no louvor, na pregação da palavra, no momento que queremos ter juntos também em comunhão. Mesmo distante, no Espírito Santo que Deus nos concede, nós estamos ligados na mesma fé e no mesmo amor. Convido você a orar. Senhor Deus, obrigado, porque podemos mais uma vez ter esse momento de culto a Ti, e mesmo que um culto é algo que nós devemos dedicar a Ti, nós recebemos muito mais do que podemos oferecer. Nos ajude a sermos enchidos com essa Tua presença, para que a gente possa considerar importante a Tua palavra, para que ela possa nos acompanhar e que a gente consiga colocar ela como sendo uma prática no nosso dia a dia, em tudo o que nós fizermos, no trabalho, nos nossos relacionamentos, na nossa casa. Senhor, nos ajude a vivenciar isso aí. Mas para que isso aconteça, esse temor ele precisa fazer parte. E isso que eu te peço de uma forma bem especial, que possamos aprender a temer, a te amar acima de todas as coisas. Nos ajude, porque nem sempre nós conseguimos. Por isso nós oramos, te invocamos e pedimos a tua bênção sobre cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, amém. Convidamos você a louvar esse Deus, esse Senhor sobre todas as coisas. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo
Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a
descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Muito bem, meus queridos, queremos ainda ter uma palavra de oração. Senhor Deus, obrigado, porque podemos agora receber a Tua palavra e que ela possa falar de uma maneira bem especial, bem direta e bem sincera, assim como nós precisamos ouvir algo que realmente possa despertar a nossa vida, seja em qual área, em qual sentido que nós estamos necessitando, Deus. Então, que Tu possas tocar o nosso coração, o nosso ser e nos levar a ficar mais firmes na Tua presença. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Você se considera uma pessoa feliz? Ou você está buscando a felicidade? O dicionário do Google define felicidade como um estado de uma consciência plenamente satisfeita. Ou seja, a felicidade tem a ver com satisfação, contentamento e bem-estar. Eu achei bacana essa definição porque só nela nós já podemos entender muita coisa a respeito desse assunto, felicidade, que não tem a ver tanto com o ser e com o ter, mas com o estar. Ou seja, é uma escolha. Nós que podemos definir se nós estamos, permaneceremos, ficaremos felizes ou não, com o que somos e com o que nós temos. Quando a gente ouve essa definição,
será que a gente pode dizer ou ainda afirmar que somos pessoas felizes? Será que essa é a definição nossa sobre felicidade? É verdade, sem dúvida nenhuma, todos querem ser felizes. Talvez a pessoa mais desiludida diga que não quer, mas ela fala isso porque justamente está faltando a felicidade na sua vida. Todos querem ser felizes. Todos nós buscamos isso na nossa vida, mas o problema é que muitas vezes a definição que nós temos justamente é diferente. Vai para um outro caminho. Quem nunca buscou, almejou, realizou, conquistou coisas as quais pensou que com isso seria feliz? Então a gente pode pensar, bom, para mim felicidade é constituir uma família, ter filhos, conseguir realizar algo que a gente tem planejado, tem sonhado, talvez chegar naquele emprego, ter aquela profissão do qual nós estamos nos preparando, estamos estudando, chegar àquele nível de poder aquisitivo, de nível social, ter amigos, enfim. Tem vários elementos dos quais a gente poderia definir, dizer, não, isso vai me fazer ser uma pessoa feliz ou mais feliz. É claro que tudo isso aí, e muito mais que a gente poderia acrescentar, são coisas ótimas, maravilhosas, e que eu considero como sendo bênçãos de Deus para nós, que nos deixam felizes, sem dúvida nenhuma. Mas a questão é que se a gente entende que a felicidade, ela depende dessas coisas, de ser e de ter, talvez a gente chegue num impasse, porque nós podemos talvez não ter e ser aquilo que nós almejamos. Ou nós podemos perder em algum momento aquilo que nós conquistamos. E aí a gente vai pensar, bom, então não sou feliz. Eu me frustro e penso que a minha vida não tem nada de bom. Ou a gente vai atrás dessas coisas, vai e quer sempre mais e nunca está contente, nunca está satisfeito, ou não é como nós queremos, e a gente vai atrás da felicidade e parece que nunca chegaremos lá aonde a gente espera chegar. A gente entende ela de uma forma errada e acaba buscando um lugar onde nós não iremos encontrar. Por isso, a ideia é que a gente continue essa série, Uma Vida Plena, como também a gente já teve alguns cultos atrás. Se você quiser procurar os vídeos do culto em nosso canal, você vai encontrar dois temas, duas sequências que nós fizemos para iniciar essa série. E nessa noite, nos próximos cultos, nós queremos continuar com a temática O Segredo da Felicidade. Porque para muitas pessoas, talvez exista uma fórmula. Talvez surja a pergunta, qual o segredo da gente ser feliz? Será que existe uma felicidade que seja suprema, plena, verdadeira, diferente de outras coisas? Se sim, qual é o segredo? O que a gente precisa fazer ou o que nós estamos fazendo de errado? Bom, não crie expectativas porque não queremos responder a essas perguntas, mas queremos ser guiados e norteados por elas para que a gente possa conversar sobre esse assunto que é praticamente essencial na nossa vida. A felicidade é quase como dar sentido ao viver. Entender a nossa existência, por que nós estamos aqui. Portanto, isso é algo não somente de nossa época, porque podemos pensar com tantas coisas que existem hoje que nos são oferecidas, então, no nosso tempo é que realmente as pessoas procuram com mais intensidade a felicidade. Não. Desde o tempo que o ser humano perdeu a sua ligação com Deus devido à escolha de viver sem Deus, é que ele começou a correr atrás do vento, ao redor, em sua própria volta, tentando reencontrar essa felicidade que ele tinha antes, mas que perdeu. Então, desde lá, o ser humano está em constante busca para ser feliz. Vida plena. Felicidade faz parte de uma vida plena. Desde a época de Jesus Cristo,
multidões cercavam ele, seguiam para ouvir os seus ensinamentos, porque viram o que ele fez, criaram expectativas, estavam esperando que talvez ele, de fato, fosse o rei o qual tanto aguardavam pelas profecias antigas. E de fato foi, mas muitos acabaram desistindo ou não aceitando isso. Mas houve um momento onde haviam tantas pessoas ao seu redor que Jesus Cristo teve que subir uma montanha, um monte, um morro, para deixar ensinamentos muito importantes, que é o texto onde a gente conhece como o Sermão do Monte. E é esse contexto que nós queremos conversar hoje à noite, no próximo domingo e no terceiro, sobre o segredo da felicidade, que na verdade não é segredo algum. É segredo somente para quem não quer ouvir o que a palavra tem a dizer, porque é exatamente lá, na palavra de Deus, que nós podemos encontrar essa vida plena, como a gente já conversou, que entra a felicidade. E nós queremos ler como texto base o Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, do versículo 1 até o 5. Mateus 5, 1 até 5 está escrito: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Felizes os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Até aqui a palavra de Deus. Nós queremos continuar os versículos seguintes nos próximos cultos. E hoje queremos falar sobre essa primeira parte. Então aqui nós temos o Sermão do Monte. Jesus, vendo a multidão, subiu uma montanha para poder falar a todos, ficar visível e que todos pudessem ouvir aquilo que ele teria para dizer, que com certeza é essencial para nós até hoje. Porque, em primeiro lugar, aqui nós temos palavras que não somente foram ensinadas, mas praticadas pelo próprio Mestre Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus não é uma palavra só falada da boca para fora, como muitas vezes nós, eu, ou enfim, tantos podem fazer discurso que seja. Não. Palavra que age, palavra que encarna nas pessoas, palavra que transforma, palavra que entra no nosso tempo, que vai lá no nosso íntimo, no nosso coração, no nosso ser, e fala coisas que somente nós sabemos, porque Deus também sabe. Essa é a palavra que Jesus Cristo aqui comunica em todo o Sermão do Monte, a partir aqui do capítulo 5 e também nos capítulos seguintes. Tem muita instrução, porque na verdade o Sermão do Monte não é só um estudo bíblico que a gente retém, talvez um conhecimento mais profundo da Bíblia, mas aqui Jesus Cristo está ensinando como viver com Deus, como ser cristão, como ser igreja, não somente da boca para fora, não somente numa confissão, não somente de uma forma aparente. Jesus está literalmente dizendo, olha, vivam dessa forma, façam isso em questões bem práticas que muitas vezes nós somos desafiados como igreja e nem sempre sabemos como proceder. A exemplo, a oração, como orar. Então ele ensina o Pai Nosso, que tem muito a nos ensinar em relação ao que nós muitas vezes falamos e talvez não acertamos, não fazemos diante do amém que a gente confirma no final da oração que a gente tem com Deus. Ele ensina e assim por diante. E aqui também, no capítulo 5, no início do Sermão do Monte, nós temos as conhecidas bem-aventuranças. Essa é uma expressão que aparece em algumas linguagens da Bíblia. Bem-aventurado ou bendito, que na verdade, traduzindo por uma linguagem mais atual, é feliz. Felizes. Uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa
que vai bem. Bendita que está bem. Uma pessoa que vai bem, que está bem, é uma pessoa feliz. Esse é o conceito. Então, o que nós queremos conversar e reter no nosso coração a partir do que Jesus Cristo nos diz, está relacionado não somente com os seus ensinamentos práticos de como podemos proceder, caminhar, mas que isso está relacionado a ser feliz, estar feliz. Por isso, é uma parte bem importante e que é um segredo que não é segredo, nós sabemos. Com certeza vocês já leram, já ouviram esse texto e sabem que Deus somente pode nos dar uma vida plena. Deus pode nos dar a felicidade, o amor, a paz, a alegria e tantas outras coisas. Só que é segredo porque muitas vezes a gente fecha os nossos ouvidos. Jesus certa vez disse, olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso é uma coisa óbvia de se dizer. Que outra coisa eu faria com os ouvidos a não ser ouvir? Mas muitas vezes a gente faz de conta que não é com a gente. A gente fecha os ouvidos. A gente negligencia a função deles. Principalmente para a verdade. Quando ela nos atinge, né? Por isso Jesus fala, olha, você está ouvindo. Então ouça, obedeça, guarde. Viva isso, porque se você quer ser feliz, siga esse único caminho para a felicidade. E aqui nós queremos ver 3 princípios, 3 conselhos que Jesus Cristo nos dá como uma caminhada em direção a essa vida plena. Que, como a gente falou, é uma caminhada. Termina ou chegamos quando um dia estivermos diante de Deus, no reino de Deus. Aí tudo vai ser pleno, tudo vai ser completo, tudo vai se tornar conhecido. Então, o primeiro princípio está no versículo 3, que diz, felizes os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Primeiro princípio, feliz os pobres em espírito. E vocês verão que esses princípios, eles são bem inversos aos valores que muitas vezes a gente tem por aí, na vida, no mundo, que as pessoas buscam. E aqui já de cara a gente talvez já sente um impacto. Feliz aquele que é pobre de espírito, ou, em uma outra versão, humilde. Quando a gente pensa pobre, humilde, a gente logo relaciona a questões materiais. Mas nesse versículo, e como também a gente vai ver nos outros, o que Jesus Cristo aqui fala não pode ser entendido de uma forma totalmente literal, mas tem uma simbologia. Então, quando ele fala sobre pobre de espírito ou humilde, não está falando sobre riquezas, sobre bens materiais, sobre poder aquisitivo, mas sobre pessoas que têm como característica, como essência, alguém que reconhece que sem Deus nada tem e nada são. Pessoas que reconhecem a profundidade e a dimensão do que é ter Deus na sua vida. Esse tipo de pessoa, com esse caráter, com essa essência, ela vai ser uma pessoa feliz, porque ela receberá o reino de Deus. A sua herança é o reino dos céus. Tudo que é de Deus será dela, será dado a ela. E o que é tudo de Deus? É tudo o que nós precisamos. Podemos citar 3 exemplos bem básicos sem os quais nós não temos felicidade. Ou pelo menos não nos sentimos felizes. Podemos aparentar que sim, mas não. O amor, a paz, o perdão. E sabe, eu percebo que muitas vezes a gente fala de amor, fala de paz, fala de alegria, de perdão, mas de uma forma aparente, uma aparência. A gente toma emprestado de Deus e não entende que somente Deus pode nos ensinar a vivermos isso. Porque de nós é bem difícil. Por isso, quem é humilde,
pobre de espírito no sentido de entender que eu não sou nada sem Deus, vai receber essa herança. Vai receber o perdão que cura, a paz que dá sossego, o amor que preenche o nosso ser. Porque se tem algo que nos separa de Deus, é o orgulho. E uma pessoa orgulhosa não é somente aquela que se considera mais importante do que o outro, ou que não precisa das outras pessoas, é bastarda, é autossuficiente. Mas pode ser também uma pessoa que se enche de elementos como o trabalho, como os amigos, como a família, como bens materiais, que se preenche com o seu intelecto, com o seu conhecimento, com suas aptidões, com as suas realizações, está tão cheio disso que se torna orgulhosa. Olha tudo que eu sei fazer, olha tudo que eu tenho, a ponto de não perceber que não tem mais lugar para Deus, especialmente no centro da sua vida, muito menos no centro do seu coração. E mal percebe ela que mesmo talvez achando que tem tudo, sendo cheio de tantas coisas, está vazia e é totalmente pobre e miserável. Meus queridos, sem Deus, nós podemos ter tudo o que a vida pode nos oferecer, comprar tudo, achar que nós podemos ter tudo, mas viver de uma forma totalmente infeliz. Não sei se esse é você, mas se for, Jesus está dizendo, olha, você quer ser feliz? Então reconheça que sem Deus, nada você é, nada você pode, nada você tem. Mesmo sendo dono de um monte de coisas, nem dono do nosso próprio nariz nós somos sem Deus, porque um dia não restará mais nada da nossa existência. Então esse é o primeiro ponto. O segundo está no versículo 4, quando Jesus fala, felizes os que choram, pois serão consolados. Mais uma vez, uma grande inversão de valores diante do que a gente vê por aí. Porque afinal de contas, nossa, uma pessoa que chora, como é que a gente pode ver alguém que está chorando estar feliz? A gente associa a felicidade com um sorriso, né? Nossa, como ele aparenta estar feliz. Agora, uma pessoa chorando, a gente já associa com tristeza, com amargura, com raiva, né? Esse tipo de sentimento. Novamente, essa expressão aqui não está relacionada com o choro, talvez literal, com lágrimas. Mas aqui Jesus Cristo está dizendo que feliz é aquele que se entristece, fica quebrantado, que não se alegra com a sua própria maldade, com a sua fragilidade, com a corrupção, com a injustiça que se alastra no mundo, com as coisas ruins que acontecem por aí. Tem muito a ver com o que Paulo fala em 1 Coríntios 13, naquele contexto, o amor não se alegra com a injustiça. É isso. Da gente ficar triste com as coisas ruins que tiram Deus da vida das pessoas, da minha própria vida. De não se conformar, de não aceitar, de ficar chateado porque, puxa, pisei na bola com Deus, pisei na bola com as pessoas que eu estimo. Isso não foi legal. Mas não necessariamente precisa ter lágrimas, entende? Mas realmente estar quebrantado. Pessoas que vivem dessa forma, que têm essa essência, que trabalham o caráter dela dessa maneira, se tornam pessoas felizes. Por quê? Porque elas são consoladas pelo próprio Deus. Na Bíblia nós temos palavras que falam muito sobre o vigor que Deus quer nos dar. Deus quer revigorar a nossa vida. Deus quer nos dar descanso, força, esperança, amor, misericórdia
e tudo isso que nós precisamos para sermos consolados. E novamente, o próprio Deus fará isso. Por quê? Porque somente Ele consegue realizar esse tipo de coisa na nossa vida. Quantas maneiras, expectativas nós temos, criamos, buscamos para alegrar a nossa vida, consolar, tirar aquela tristeza e a gente não consegue. Meus queridos, quando a gente busca esse princípio, nós podemos aplicar o que está escrito no Salmo 30, versículo 5, onde diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quem é que consegue mudar assim, da noite por dia, uma tristeza, uma situação difícil que pode nos amargurar, pode nos decepcionar, senão Deus? É isso que a palavra quer dizer aqui. E é por isso que nós somos felizes. Sabe, não é uma euforia essa felicidade, mas é um estado de espírito onde nós nos encontramos bem, apesar das coisas não estarem tão bem assim ao nosso redor, na nossa vida. Eu tenho comigo um princípio que eu tenho trabalhado no meu coração. Quando passo por um dia difícil, às vezes uma semana, vai carretando as coisas, e penso, o dia vai terminar, a semana vai passar, e eu quero, e assim eu oro para Deus, que o sentimento desagradável que vem com a dificuldade também vá. E é isso que nós precisamos fazer. E é isso que nós precisamos fazer. Orar para que Deus possa nos ajudar a encarar, a pensar de uma forma diferente. Claro que não vai ser um plim, que isso vai desaparecer, mas dentro de nós a paz vai surgir e ela vai nos ajudar. Então é esse chorar de não aceitar, não se conformar com a maldade que o mundo traz sobre nós, ou que nós podemos acabar fazendo. Porém, existe o choro enganoso, errôneo, que nós temos que cuidar. Por exemplo, a gente pode pensar, não, isso tem a ver com essa autocomiseração. Ah, Deus, coitado de mim, e aí você vai jogando a culpa sobre você, e aquilo vai te afundando cada vez mais. Não. Deus já carregou todas as nossas culpas sobre os seus ombros. A cruz está vazia, assim como o túmulo, e Cristo está vivo. Então não há mais condenação, não há mais culpa para todos aqueles que estão em Jesus Cristo. Mas existe arrependimento, que é diferente de culpa. A culpa me deixa estagnado, parado, e vai me afundando cada vez mais. Ó vida, ó azar. O arrependimento me leva a uma atitude, uma mudança, uma transformação. Mudar de caminho. Fui para esse caminho, eu me arrependi, não está certo, eu vou voltar, eu vou por outro, e é isso aí. Então, cuidado com o choro. Segundo, um choro errôneo pode ser literalmente uma demonstração de um drama que a gente acaba fazendo para talvez conquistar algumas coisas, talvez até manipular relacionamentos. É o que a gente muitas vezes fala, lágrimas de crocodilo, né? Que aparenta uma coisa que a gente talvez tenha pena, mas por trás pode ter um grande perigo. Então, cuidado. Talvez você possa ter criado esse hábito de manipular as pessoas com o teu choro literal, com a tua aparência de tristonho, mas Deus sabe diferenciar do aparente ao verdadeiro. E quando de fato a gente está triste diante da dificuldade, diante do mal que acontece sobre nós, o que nós podemos cometer, Deus, Ele vai pessoalmente nos consolar. E por isso nós nos tornamos pessoas felizes. E por último, meus queridos, o terceiro caminho para a felicidade nós lemos no versículo 5. Felizes os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Com certeza você já pode notar que somente nesses três princípios, a gente vai falar de mais 6, 3 a cada domingo. Nós temos o que Cristo também nos ensinou como o único caminho, o caminho estreito. Por quê?
Bom, é fácil falar, mas a gente sabe o quanto isso é difícil para nós. Assim como esse terceiro e último princípio desse encontro, nessa temática. Mansidão. Ser uma pessoa mansa. O dicionário define uma pessoa mansa como quem não é bravo, que fala em voz baixa, benigno. E esse versículo pode ser também traduzido de uma forma literal: felizes os bondosos, felizes os amáveis. Talvez nesse instante você esteja pensando: puxa, eu não sou assim, não tenho esse perfil. Ou lembrando de alguém que tem essa característica. Mas será que é esse perfil, essa característica que as pessoas querem de nós como cristãos, como ser humano? Porque muitos podem pensar: uma pessoa mansa é uma pessoa que deixa acontecer, baixa a cabeça para tudo, não se impõe, não é firme, não é convicta. Sim, existem pessoas assim. Mas não é dessa maneira que Cristo quer que nós sejamos, principalmente como seus seguidores. Nós devemos sim enfrentar, ser firmes, nos impor a partir daquilo que é verdade, aquilo que é valioso, aquilo que é importante, resguardar isso aí. Mas não deixar que a raiva, que o ódio, que o rancor, que a amargura guiem os nossos comportamentos, que nos levem a reagir dentro de qualquer circunstância. Essa é a diferença. Por isso nós podemos nos perguntar: qual tem sido a nossa reação quando chegamos em casa depois de um dia totalmente estressante? Como a gente reage, como eu sempre gosto de usar esse exemplo, no trânsito, quando nós estamos atrasados? O que a gente faz quando uma pessoa comete algo desagradável contra nós? Tem 2 versículos que resumem bem esse princípio. Efésios 4, 26, 27, onde diz: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. E Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vocês perceberam? Sim, devemos ficar irados. Sim, devemos vencer o mal. Mas de que forma? Não dando espaço para o diabo agir. Não agindo sob essas circunstâncias. Mas deixando o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito da verdade que consola, que transforma, que nos traz os ensinamentos do Cristo no nosso coração, nos guiar, nos direcionar. Bom, mas por que isso nos torna pessoas felizes? Porque quando a gente consegue controlar melhor as nossas emoções, também podemos lidar melhor com as nossas reações. Conseguimos enfrentar de uma maneira mais equilibrada, conseguimos suportar melhor as adversidades. Isso é verdade. Como a gente já conversou, o problema não é o que nos acontece, mas como nós reagimos a tudo o que nos acontece. Com certeza, você sabe a infelicidade que é na nossa casa, na nossa vida, na família, na igreja, em qualquer lugar, quando nos deixamos dominar por sentimentos como ódio, raiva, desespero, tristeza e entre outros mais, que precisam acontecer. É um processo, mas não precisamos deixar que eles tomem a rédea do nosso caminhar, do nosso falar, do nosso pensar e do nosso agir. Por isso, feliz aquele que busca mansidão, porque ele consegue sim se livrar do cárcere de suas emoções. Lembrando que mansidão, também, assim como outros princípios, está no fruto do Espírito Santo de Deus. É uma qualidade de Deus. Então, mais uma vez, sem Deus, dificilmente a gente vai encontrar
esse princípio e podemos talvez viver uma grande felicidade, talvez maior do que a felicidade que a gente tenta a partir das nossas próprias forças. Então, meus queridos, esses são os 3 primeiros princípios que nós queremos conversar, que não é segredo, mas que pode ser quando nós não damos ouvidos a isso. E para terminar, eu quero fazer uma avaliação com vocês. Vamos fazer uma autoavaliação do nosso nível de felicidade. Faço 3 perguntas diante desses 3 princípios. A primeira delas é: você se considera uma pessoa humilde, que reconhece que sem Deus você não pode, não tem, não é nada? Ou você pensa que o orgulho tem te levado para longe de Deus? Você é uma pessoa que se entristece com a maldade ao redor, que se preocupa com a corrupção, com a injustiça, com o mal que isso pode trazer na nossa vida, com a próxima descendência sua, com a próxima geração? Você se entristece quando você se desvia do caminho de Deus? Ou você tenta aparentar uma coisa que na verdade lá dentro está bem diferente em relação ao que a palavra nos ensina? Você é uma pessoa que consegue controlar os seus impulsos, que talvez pede para Deus: ó Deus, me ajude a ficar mais em silêncio, me ajude a diminuir um pouco, a elevar mais os outros, a considerar mais os outros. São 3 perguntas que nós podemos nos fazer para medir o nosso nível de felicidade, porque, conforme o que Cristo nos ensinou, a felicidade está relacionada com esse caminhar. E por isso, que Deus possa te ajudar a guardar essa palavra, porque você ouviu. Mas agora, o que nós faremos com isso? Que no próximo dia, seja segunda, outro dia da sua semana, você possa tentar exercitar isso, porque a partir do momento que a gente ouve, Deus coloca situações das quais nós podemos colocar em prática, se nós quisermos viver com Ele, e que assim seja na nossa vida. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por essa palavra que nos desafia, porque é fácil achar que comprando alguma coisa, que cumprindo o sonho, por mais difícil que seja, então nós encontramos a plenitude da vida. Mas aí, na verdade, nós sempre queremos mais, ou algo diferente, ou nem sempre aquilo é o que nós estávamos esperando, a gente se frustra e novamente a gente vai atrás de outros caminhos. Mas sabemos que somente na Tua presença nós podemos encher-nos, Senhor, de tantas coisas que só em Ti nós encontramos de uma maneira plena, completa, que não é só por momento, não é só em partes, mas que de uma forma inteira Tu queres nos conceder. Então que esses princípios possam falar na nossa vida. Com certeza é um exercício, Deus, que nós precisamos praticar todos os dias, até que um dia cheguemos à perfeição. E quando isso acontecer lá na eternidade, tudo já terá passado. Mas para que a gente não seja roubado desse caminho e se desvie por outros lugares, a gente precisa levar isso em consideração. Por isso pedimos, Deus, que o Teu Santo Espírito possa, de fato, falar na nossa vida a Tua vontade, Senhor. Assim nós queremos orar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para
que tu cresça, Senhor, mais e mais. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti, e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins quem cobre o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. No Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. Que Deus esteja nos abençoando, que Deus esteja nos guardando com essa palavra que nós também ouvimos nessa noite. Mais uma vez, deixamos à disposição a nossa conta bancária, se você quer ofertar, dar o seu dízimo, para que possa, por meio disso, abençoar o trabalho no reino de Deus. Muito obrigado por toda a ajuda. Que Deus te abençoe, que Deus te conduza, que Deus coloque a sua verdade, a sua palavra no teu coração, hoje, agora, para sempre. Amém? Boa noite, uma boa semana, um bom dia, que Deus esteja contigo sempre. Até mais.